Boa noite, professor Jeff. Eu sou acadêmica Jaine Leal, de Engenharia Química, e esse vídeo é para falar exemplos de aplicação de derivada parcial. O exemplo que eu vou utilizar é através da equação do pêndulo simples. Então, primeiramente, em matemática, uma derivada parcial de uma função de várias variáveis é a sua derivada com respeito a uma daquelas variáveis, com as outras variáveis mantidas constante. Então, o exemplo que eu vou utilizar aqui é, determinação da variação do período de um pêndulo simples de 40 centímetros de comprimento, oscilando num local onde a aceleração da gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado, quando ele se dilata de 3 milímetros. Então, aqui um exemplo do pêndulo, a gente vai ver essa oscilação do pêndulo aqui. Então, o exercício já deu que a gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado, e ele quer saber a variação quando ele se dilata 3 milímetros. Então, a fórmula, a equação para esse cálculo de período de oscilação é o T igual a 2π raiz quadrada de L sobre G. O L é o comprimento, que é esse aqui. Então, ele deu que o comprimento é 40 centímetros. No exercício, a gente usa em metro, porque aqui a gravidade está em metros, então a gente converte 0,4 metros. E a gravidade, o enunciado também já deu. Então, a gente começa a nossa derivada aqui. Então, vamos lá. Del T sobre del L. Primeiro aqui a gente vai tirar da raiz. Então, repetindo, 2π, abre parênteses, L sobre G, elevado a 1 sobre 2. Agora, quando tem um expoente, o expoente passa multiplicando e diminui 1 aqui. Então, vai ficar 1/2 sobre 2π, L sobre G, elevado a 1 sobre 2 menos 1. Então, resolvendo aqui, 2 vezes meio vai ficar 1. Então, 1 não precisa aparecer, vai ficar π. Abre parênteses, L sobre G, 1 sobre 2 menos 1, vai ficar menos 1 sobre 2. Para não ficar negativo, o que eu posso fazer aqui? π dividido por L vezes G elevado a 1 sobre 2. Sinal fica positivo. Para melhorar mais um pouquinho aqui, então vai ficar π dividido por, a gente coloca a raiz quadrada de novo, L vezes G. Então, agora a gente já fez a derivada, agora a gente vai usar os valores que o enunciado deu. Então, o nosso valor de π é 3,14, dividido por raiz quadrada. O L é o comprimento, que a gente já converteu para metro, então fica 0,4 vezes o G é a aceleração da gravidade, que também o enunciado já deu, que é 10. Então, vai ficar 3,14 dividido por 0,4 vezes 10 é 4. Raiz quadrada de 4 é 2. Então, fica 3,14 dividido por 2. 1,57. 1,57 metros por segundo. Então, esse é a nossa taxa de variação do período, nosso período de oscilação. Só que o exercício está pedindo para quando se dilata 3 milímetros. Então, o nosso delta L é 3 milímetros. Convertendo para metro, porque a gente está usando metro, é 3 vezes 10 a menos 3 metros. A variação do comprimento, a gente achou a taxa de variação do período através da derivada parcial, esse daqui, aqui. Agora, a variação do período, que é o que o exercício está pedindo, em 3 milímetros. Então, a variação do período é delta T, vai ser igual del T sobre del L, que foi o que a gente já encontrou, vezes o delta L. Então, substituindo aqui o del T sobre del L, foi o que a gente achou, 1,57 metros por segundo.
vezes o del que a gente só o exercício deu, a gente converteu para metros. 3 vezes 10 a menos 3. Então, vai ser igual 1,57 vezes 3 exp menos 3. 4,71 vezes 10 a menos 3. E a unidade aqui, essa é metros por segundo e essa é metro, então eu corto metro com metro, fica por segundo. Então, aqui a variação do período é de 4,71 vezes 10 a menos 3 segundos, quando ele dilata 3, quando esse pêndulo dilata 3 milímetros.